Bom dia, mais uma entrevista aqui da felicidade que eu estou fazendo toda semana, né? Falando muito de felicidade ligado ao trabalho também. E aí hoje eu estou aqui com a Silvia Terra, que eu conheci algumas semanas atrás aí no LinkedIn e que traz um conceito que para mim foi novo e espero que para vocês assim traga muita informação nova, muito conteúdo, porque ela me trouxe ela me trouxe a pluralidade. Poxa, pluralidade, eu comecei a pensar naquilo, falei, nossa, eu preciso falar com essa Silvia e ver o que que é. A gente tinha projetos ali que pareciam estar em comum, né? E Silvia, bem-vinda aí, nossa terceira entrevistada aqui nas entrevistas da felicidade, falando de felicidade no trabalho. Fala um pouco de você e eu já lanço a pergunta aqui, o que que é a pluralidade, Silvia? Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre esse tema e como a gente estava falando antes, já teve essa oportunidade, eu acho que tem bastante fit com a ideia de felicidade no trabalho, sem dúvida. Bom, eu sou sócia e diretora da For All, e na For All a gente tem o trabalho todo voltado para a pluralidade. A gente entende que a pluralidade está na base das soluções que a gente pode oferecer, com uma expectativa e ambição assim muito claras de mudar o mundo através das pessoas, mudar o mundo, tá mudando um pouquinho o comportamento das pessoas, ajudando nessa virada, né? Tem aquela frase que é quase que um bordão, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então a gente estimula isso. E é aí que eu acho que tem todo esse link entre pluralidade e a felicidade que você tanto fala. Eu vou começar te dizendo o seguinte: todos nós somos plurais, né? O conceito de pluralidade, ele define algo que não é único, e ao mesmo tempo, por ser diferente dos outros, é algo que quando a gente fala no plural, é algo que não existe, que existe em quantidade, algo que te torna diferente dos outros. E se você é diferente dos outros, ao mesmo tempo que você não é único, você tem peculiaridades que são só suas, né? E que a gente vai chamar de singularidades. Então, falar de pluralidade é dizer o seguinte, é dizer que o Marcelo é diferente da Silvia, e você tem um lugar de fala que é diferente do meu, e a Silvia é diferente da Ana, que é diferente da Maria, mesmo que elas sejam mulheres. A gente tende a falar muito e confundir os conceitos de pluralidade com diversidade, mas eu costumo simplificar dizendo que pluralidade é, de fato, o conjunto das diversidades, é o que define uma pessoa. Quando a gente, justamente por ser plural, né, por ser no plural, inclusive, a gente fala de pluralidade como algo que define todo mundo a partir das suas diferenças, das suas singularidades. Então, a Silvia é mulher, branca, mas não é só uma mulher branca, porque mulheres brancas existem muitas, isso é plural. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, eu sou a mulher branca que nasce filha da Glória, do Newton, irmã do Altivo, que nasceu. Empreendedora. E assim eu sou diferente de outras Silvias, mulheres brancas. E por isso é importante reforçar esse conceito, entende? Quando a gente fala de pluralidade em essência, sim, eu estou falando de diferença, sim, eu estou falando de diversidade, mas, acima de tudo isso, eu estou falando desse respeito pelas diferenças, de chamar a atenção para o fato de que todos nós somos diferentes uns dos outros, e que esse respeito vai muito além de qualquer conceito, vai muito, né, nós devemos nos respeitar como pessoas, porque como pessoas somos plurais. Essa é a principal questão. É tremenda a pluralidade. Quando ouvi, você começou a falar, eu falei, nossa, ela tá juntando, assim, a gente vê tantas é, iniciativas de diversidade, de repente a Uhum, pluralidade faz aquela união de todas essas diversidades aí. isso. Eu ouvi uma entrevista uma vez que, acho que tava o presidente do Santander falando da Uhum, verdadeira diversidade, era uma notinha muito simples que ele falou, poxa, a verdadeira diversidade é você
ser você Quem na você sua é. totalidade, e aí todo mundo vai ganhar, né? Poxa, todo mundo ganha, a pessoa, ela é mulher, ele é negro, ele é homem, branco, seja qual for todas as variáveis, né? Que a pluralidade me deu isso, Uhum, né? Quantas variáveis tem, não é só a mulher branca, exato, Silvia, né? Carioca, tem muitas outras coisas na Silvia. E isso aí aí. ele trouxe essa verdadeira diversidade, né? E aí levando para a empresa, né? Como que você vê que esse conceito da pluralidade pode ajudar nessas iniciativas de diversidade, inclusão, de todas da diversidade, que é um Uhum, tema, como eu falei do Santander, ele citava como a diversidade era bom para uma empresa. Então, sim. como o conceito da pluralidade pode dar alavancar aí a implementação de mais diversidade e até de medir esses benefícios, né? Bom, existem uma série de pesquisas, existem várias pesquisas, né, que comprovam que diversidade traz inovação. E muitas vezes, quando a gente fala de diversidade, é importante trazer esse ponto, porque mas é interessante entender o porquê, né? Se eu já falei que pluralidade é você trabalhar o respeito às pessoas, né? Garantindo que cada um possa ser quem é, né? Parafraseando aí um pouco o presidente Santander, que você mencionou. Se eu entendo que a diversidade, né, nessa esfera abaixo, também é um conjunto de atributos que qualificam uma pessoa, e se eu falo que o respeito é o mais importante, eu preciso entender que qualidades, como que eu vou extrair e fazer as pessoas mostrarem as suas qualidades sem rótulos, sem Verdade. melindres. E essa é a grande questão, porque muitas vezes, muitas empresas trabalham a diversidade com uma expectativa de garantir que todas as pessoas se sintam representadas. Mas mais do que garantir que as pessoas se sintam representadas, é preciso que as pessoas se sintam ouvidas, se sintam incluídas. E aí vem o conceito de inclusão, que é o mais forte de todos eles, né? Eu me sinto incluir, a forma com que eu me sinto incluída, é aí que eu vejo até o fit com a felicidade, com a questão da felicidade que você fala e que a gente falava há pouco. A forma como eu me sinto incluída num ambiente ou num determinado grupo é diferente da sua, porque a minha bagagem é diferente da sua, as minhas crenças, as minhas expectativas são diferentes. E como isso tudo é muito peculiar, eu só vou conseguir liberar as minhas amarras de inovação e ser quem eu sou e mostrar o meu potencial de fato quando eu me sentir pertencente ao grupo e aceita pelo grupo, independente de qualquer imagem que o grupo possa ter de mim, né? De qualquer rótulo que o grupo possa ter. Você citou uma entrevista, me fez lembrar de uma outra. Tem uma entrevista que eu gosto muito do Morgan Freeman com o Larry King, em que o Larry King começa a fazer uma pergunta para ele, fala, porque você, como negro, o que você já viveu na... E o Morgan Freeman fala para ele, para tudo. Independente da cor, né, eu não faria uma pergunta para você, você como branco, como você sentiu ou viveu. Eu sou o Morgan, assim, eu tenho a minha experiência para contar, tenho a minha bagagem, deixa eu falar como pessoa o que eu te acho, o que eu acho sobre esse tema. Independente de eu ser negro ou branco, né, alto ou baixo, velho ou novo, magro ou gordo, eu sou uma pessoa, e como pessoa eu acho isso. E assim, eles seguem, e eu acho que essa é a questão, a inovação vem, e esse é o grande, a gente fala que é um dos maiores ganhos, né, de você ter mais diversidade, e as pesquisas comprovam, de fato, que quando você tem diversidade no ambiente, empresas diversas, elas tendem a ser pelo menos entre 20% e 40% mais produtivas e mais rentáveis que outras, e elas mensuram diversidade pelo que pode ser mensurável, que normalmente é essa questão da representatividade, né? De quantos negros, quantas brancos, quantas Sim, mulheres no comando, quantas pessoas com deficiência, enfim, todas essas cotas,
elas tornam isso mensurável, de certa forma, e aí você olha o resultado e vê que o resultado é melhor. Exato. Mas não é só porque você preencheu cotas, né? É porque essas pessoas... Porque você conseguiu fazer um ambiente, isso vai ser melhor. Por isso que existe um range ainda, entre 20 e 40, vai. E certamente esse é um range, tem empresa que performou menos, tem empresa que performou mais. Porque quanto mais inclusivo for o ambiente, quanto mais as pessoas estiverem se sentindo bem naquele ambiente, melhor, né? E melhor vão produzir, melhor vão, como Morgan Freeman, como pessoas vão poder mostrar o seu potencial e desenvolver inovação e produzir com a melhor qualidade que elas puderem, né? Acho que isso é um grande ganho de trabalhar a diversidade e de respeitar a pluralidade em qualquer ambiente. Né? Porque às vezes pode parecer que a gente está matando aqui ou desmerecendo todas as diversas diversidades, né? Mas, na verdade, a pluralidade me atraiu muito porque ela realmente dá o panorama, aquele passo além mesmo da diversidade, onde todos somos diversos. Assim, até eu, homem branco, casado, pai de 3 filhos, que seria o standard do mundo corporativo. Poderia ser. Eu me sinto diverso, porque eu também sou atleta, tenho minha fé, eu tenho meus valores, e eu tenho uma diversidade imensa de coisas, tenho esses projetos paralelos que outros não têm, então é uma coisa que gera. E eu sei que, por exemplo, um projeto desse de felicidade aumenta a minha performance no trabalho, isso foi notório nos últimos anos, como eu mesmo identifiquei o quanto eu melhorei. E falando de felicidade no trabalho, só fazer um parênteses aqui, quando a gente fala da diversidade, fala da individualidade de cada um, ele aumenta muito a resiliência que a gente tem. Também. Porque nós sabemos da nossa identidade, da nossa capacidade, mesmo que a gente esteja num ambiente que a gente é ali poxa, aqui tem muitos brancos e eu sou negro, então aqui tem muitos pessoal de mais idade e eu sou jovem, eu sou um gaúcho no Nordeste ou um nordestino no Rio, uma coisa assim, poxa, não estou no meu ambiente, mas eu sei da minha identidade, sei das minhas capacidades, estou num ambiente que respeita isso, aí decola. Perfeito. Aí decola. E puxei já o gancho até para a pergunta que você respondeu um pouco, né? Mas assim, o que uma empresa ganha com essa pluralidade e o que um colaborador também ganha com a pluralidade? Você respondeu um pouco, mas acho que dá para... Dá, não. E, assim, muito legal porque você conseguiu... você pegou o espírito da coisa, né? Assim, quando a gente traz o valor da pluralidade e a pluralidade na base das principais soluções e das decisões, para garantir que as pessoas possam se mostrar como elas são e que o valor delas seja maior, ou seja, visto além das suas do perfil que é mais percebido muitas vezes, né? Se a gente pegar algumas práticas de organização, e, enfim, tenho aí 20 anos de RH que eu não posso negar, né? Se a gente pegar as práticas de RH de uma organização, de fazer gestão de pessoas através de performance, de desempenho, e antes disso, de fazer contratação através de processos de recrutamento e seleção que buscam um determinado perfil, muitas vezes as empresas tendem a buscar mais do mesmo, sempre perfis iguais para performar igual, desconsiderando o fato de que as pessoas são diferentes. Então, sabe aquela máxima, assim, ninguém é insubstituível, né? Ela é parcialmente verdadeira, porque você é insubstituível, ninguém é igual ao Marcelo, ponto, acabou. Então, assim, se o Marcelo sai hoje da posição em que ele está, ninguém vai botar outro Marcelo ali. Mesmo que se chame Marcelo, essa outra pessoa vai performar diferente. Mais ou menos, mas diferente. Sempre diferente, porque tem outras qualidades, outra bagagem com ela. Então, o que a empresa ganha ao perceber isso, porque acho que a primeira coisa é você tirar uma máscara, né? Mudar a lente que você está olhando para as pessoas
e até para a própria organização. Tira algumas, coloca a responsabilidade em cada um, então individualiza algumas responsabilidades. A gente também, de novo, pegando um outro subsistema de RH, falar de carreira, a gente sempre diz que carreira é uma responsabilidade de cada pessoa, né? Ou de uns anos para cá a gente diz isso, porque antes tinha, até início dos anos 2000, você ainda tinha muito, a empresa ainda se colocava, se impunha uma responsabilidade de cuidar da carreira das pessoas. Sim. Mas isso não deveria, hoje a gente tem clareza de que não deveria ser assim. Por quê? Porque, de novo, o Marcelo quer uma coisa diferente da Sílvia. Então, não dá para dizer que os dois, por mais que estejam no mesmo nível de uma organização, querem a mesma coisa e vão continuar subindo naquela pirâmide, né, rumo ao topo. Todo mundo quer ser presidente? Não, nem todo mundo quer ser presidente. É verdade. É bom que nem todo mundo quer ser presidente, porque só tem um normalmente, né? Sim. Então, você precisa... Para 1.500 só tem um que tá lá. Você precisa desse equilíbrio, você precisa ter gente que queira e esteja feliz aqui embaixo na base da organização, né, apertando seu parafuso, fazendo o trabalho que tem que ser feito da melhor maneira também possível. E tudo isso, e assim, dar esse espaço para as pessoas, que, de novo, é uma ação de respeitar aquela pessoa, respeitar as suas, o seu perfil, o seu estilo e o seu desejo. Isso é respeitar a pluralidade, né? E quando você faz isso e permite que essa pessoa viva bem da forma como ela está vivendo, que você dá condições a ela de fazer isso, você torna esse ambiente melhor. Esse é o grande ganho. Não tem muito mistério, sabe, Marcelo? Não tem mistério no porquê fazer, no porquê trabalhar com diversidade ou com pluralidade. É uma questão de respeito ao ser humano. Simples, é quase simples assim, né? Que não é... Né? Na prática, a gente complica um pouco mais a situação. Né? Mas eu vejo que as máscaras, você citou as máscaras, eu acho que é uma coisa que complica e come a nossa energia. Demais, as lentes, demais. Eu acho que a gente come a nossa essência, ficar olhando para uma pessoa com uma lente e falar, pô, o que será? Será que ela é isso mesmo ou não é aquilo mesmo? Ou, poxa, será que aquela realidade da pessoa é igual àquela outra que eu conheci? Tem muitos, a gente tende a ter um preconceito das pessoas, é uma tendência mesmo. E poxa, se a gente viver livre de ter que se mascarar e de olhar os outros com as lentes, nossa vida vida do indivíduo que olhar a pluralidade, ele já vence. Se ele viver, aí ele ganhou a medalha de ouro aí mesmo, de performance total da pessoa, né? Que também saber que eu não vou performar igual ao outro, saber disso, saber que, por exemplo, eu tenho uma colega que foi a primeira entrevistada aqui, inclusive a Michelle. Poxa, ela me ensinou já muitas coisas plurais, que hoje eu vou falar muitos conceitos plurais, mas ela trabalha com eventos muito bem, ela organiza uma agenda ali, uma reunião, e eu sou aquele cara que mal gosta de festinha, porque eu fico tenso quando vai convidar 50 pessoas, fazer aquela lista, assim, eu não sou bom disso, e ok, eu saber que eu também não sou bom, e eu posso até fazer, mas não vai ser onde eu vou investir minha energia. Eu invisto aqui num canal de entrevista que eu gosto muito mais de conversar do que de fazer listinha e organizar evento, eu perco minhas unhas com isso. E aí vamos falar, poxa, pluralidade, legal, como fazer todos terem acesso a isso? Porque é bonito assim a gente falar no conceito, e é bonito mesmo, aliás, não é bonito, é lindo o conceito, é assim, é feliz, é transformador, ele muda em pessoas. Quando eu falo que muda uma pessoa, ele muda uma geração daquela pessoa, porque os filhos, a família daquela pessoa vai ter outra educação, vai ter outra liberdade, e imagina as gerações futuras tendo uma pessoa que começou, né, a viver uma pluralidade bem vivida. Então, como é que a gente faz para levar isso para mais pessoas? Como é que a gente faz para todos terem acesso a esse respeito, a essa pluralidade? Olha, como tudo, assim, eu acredito muito na educação. Então, como tudo, o respeito à pluralidade começa da nossa educação.
E quando a educação não vem do nosso berço, seja a família, seja a escola, nesse caso a gente está falando de comportamento, né? E ao longo da vida a gente vai escolhendo modelos de comportamento. Isso é o que a psicologia nos ensina, de certa forma. E quando a gente começa a ver o valor desse conceito, a gente precisa estudar o conceito. Então, o primeiro passo que a gente normalmente recomenda, ainda que, como eu já falei aqui, não tenha uma fórmula certa para nada, né? Não tem fórmula de bolo, nem fórmula mágica, nada disso. O primeiro passo é a gente garantir que a gente vai ter onde estudar, onde buscar esse conhecimento da melhor maneira, fazendo com que a gente... Eu vou ter que atender o telefone. Atende lá, vai ficar gravado, porque aqui é assim mesmo. Poxa, falando aqui, aproveitando que ela foi lá tirar o telefone, você vê como a pluralidade, ela transforma. Eu mesmo aproveitei o gancho aqui falando sobre como eu, na minha vida, consigo identificar momentos em que eu fui plural e momentos em que eu não fui plural. Assim, eu mesmo, durante um tempo, trabalhei com uma equipe que estava... a maioria, assim, absoluto, eram mulheres. E eu me senti... Eu matei a minha identidade. Tipo, eu me sentia o homem no meio de um monte de mulheres. Eu fiz uma relação das pessoas que eu mais convivi, eu falando, meu Deus, eu só convivo com mulheres. E aí eu meio que inibi o Marcelo, assim, da potencialidade dele, porque eu sempre falava, o que será? Será que elas estão esperando isso de mim? Olha como eu matei. E aí você tentou se mudar. Mas você sabe que isso que você está falando é bem curioso, porque muitas vezes a gente contrata a diversidade, né, numa situação como essa, né? Então, eu tenho um grupo só de mulheres, eu vou botar mais homens nesse grupo. Mas daí eu começo com 1, 2, normalmente a gente não coloca, né, de uma vez, o grupo não torna o grupo equilibrado de uma vez. E aí essa pessoa que chega, que tem um perfil diferente, e aí a gente foi bem binário, né, com homem e mulher. Homem e mulher, que é o mais fácil de ver, né? Só para ser também, claramente, porque existem, sim, comportamentos claramente associados como um comportamento mais feminino, outros como mais masculinos, por uma questão histórica, social, vista dessa maneira. E aí o que você vê muitas vezes é que aqueles que são minoria num grupo, então se eu tenho menos homens num grupo de mulheres, né, majoritariamente de mulheres, esse homem ele tende a mascarar os comportamentos tipicamente masculinos dele e exacerbar os comportamentos mais femininos para se incluir no grupo. E aí, na prática, o que isso faz? Isso faz com que a possível inovação que aquele grupo deveria usufruir por ter um homem que pensa um pouco diferente, que age um pouco diferente, não vai acontecer, porque ele está se tolhindo de agir diferente para se misturar no grupo. Então, erram os dois e perdem os dois. Perde ele, porque ele poderia contribuir e performar mais, perde o grupo, porque não está de verdade incluindo. É uma falsa inclusão, né? E a gente vê muito isso no ambiente. Por isso que, voltando à resposta que eu estava te dando, né? Educar-se para a pluralidade é tão importante para que você consiga perceber isso. Então, ser um homem num ambiente tipicamente feminino, como que eu contribuo para esse grupo? E, da mesma maneira, o grupo precisa também perceber que ele não deve engolir esse homem, né? E fazer com que ele mostre o lado feminino, porque muitas vezes, de novo, né, trazendo a minha experiência em RH, normalmente é esse o cenário, né? Muitas mulheres e poucos homens no mesmo ambiente, e muitas vezes as mulheres tendem a falar assim, mas veja bem, você está mais feminino, olha só, você está prestando atenção na cor da unha, no sapato que trocou, né? Isso é um lado, está deixando seu lado feminino. Ok que isso seja bom e seja um aprendizado para esse homem, porque ele vai levar para a vida dele e, de repente, com o relacionamento amoroso dele com uma mulher, ele vai usar isso positivamente. Mas ali no ambiente, onde ele poderia contribuir tendo um comportamento diferenciado, ele não vai fazer. E essas mulheres também não estão ajudando ele dessa maneira. Então, poder ser quem a gente é
nesse contexto, sempre com respeito ao outro. E, de novo, respeitar o outro é tão básico, mas a gente, às vezes, erra a mão, né? Porque a gente, quando a gente faz as pessoas vestirem máscaras ou antórios, né? E para não mostrarem tudo que elas podem ser, sempre percebendo limites do ambiente, a gente está, de alguma maneira, desrespeitando também o potencial da pessoa, né? E isso é muito crítico para um resultado que as pessoas podem dar. Quando a gente fala que as empresas são formadas por pessoas e a gente, né, for all, né, tem aí essa ambição de mudar o mundo através das pessoas, é porque a gente entende que é um movimento de formiguinha, que as pessoas precisam fazer para tornar os seus ambientes dentro e fora, na sociedade de uma maneira geral, né, dentro e fora das empresas, na sociedade, um ambiente mais saudável para todo mundo, mais feliz, né, um ambiente até mais feliz. Não, isso, porque trazendo o conceito da pluralidade, assim, independente da diversidade de raça, ou de sexo, ou de orientação sexual, seja de gênero, qual for, a pluralidade, se a gente pegar o conceito da pluralidade, todas as companhias já são muito plurais, só a gente não enxerga, né? Não enxerga. Mais ou menos, exatamente. Algumas serão menos plurais do que outras, porque, de novo, a gente sempre vai poder pegar, a gente fala muito da mandala das diversidades, né? Então, quando eu falo da mandala, eu estou falando de gênero, raça ou cor de pele, né? Estou falando de religião também, estou falando de origem, e aí dentro de origem a gente vai falar de onde a pessoa nasceu, de onde a pessoa cresceu, de como foi essa família onde ela viveu, de como... Cachorra participando da reunião, ela está trazendo o ponto de vista dela e a gente respeita, porque são diferentes pontos de vista. Isso é pluralidade, entende? Então, gente... Mas, enfim, todos esses conceitos, eles vão falar claramente quem é a pessoa. E dentro dessa mandala de diversidades, é importante a gente olhar nessa bagagem para poder ver como as pessoas vão interagir e complementar as suas visões. A gente fala, muitas vezes, independente do conhecimento, você pode ter um conhecimento único, né? Imagina que eu fiz administração e na minha turma da faculdade de administração, ou seja, com o mesmo acesso a uma educação superior ali na faculdade, todo mundo tinha acesso a uma mesma aula, mas a bagagem que cada um trazia era completamente diferente. Então, sim, saímos dali e nos formamos administradores há algum tempo atrás, mas nos formamos administradores, mas cada um tem uma bagagem diferente do outro, porque a lente que eu usava com toda essa minha mandala de diversidades, né, do fato de ser branca, filha única, de uma família de classe média, tudo isso é diferente de um amigo que formou comigo e que era órfão, não tinha, era bolsista na faculdade. Ele teve acesso à mesma educação que eu, nós temos o mesmo conhecimento, mas a forma como ele viu esse conhecimento foi diferente, como ele recebeu e internalizou esse conhecimento é diferente da minha. E até isso vai fazer diferença no nosso dia a dia. Por isso que a gente fala muito... diferente. Com certeza, você está lembrando de alguém que te fez diferente da pessoa que você é. E por isso que é importante a gente olhar, quando a gente um dos conceitos mais relevantes também é a questão da desigualdade, né? O tempo inteiro a gente vai perceber que na corrida da vida, né, a gente está partindo de posições diferentes, por N razões, porque tivemos ou não acesso a determinadas condições ou a oportunidades diferentes, porque trouxemos uma bagagem diferente, construímos ali uma bagagem diferente, e isso precisa também ser respeitado e valorizado. Hoje todo mundo
né, se você pegar numa linha, todo mundo tem lá um mestrado XPTO, né, ou a pós-graduação YZ, mas mesmo dentre os que têm esta qualificação, você tem pessoas mais experientes em alguma coisa, menos em outras, e é importante valorizar tudo isso, né? Valorizar o conjunto, e não apenas uma ou outra qualificação, ou qualidade, ou diversidade de uma Eu pessoa. sempre lembro da experiência do estagiário. Eu uma vez contratei uma estagiária porque era um trabalho super operacional, e eu falei, vou contratar ela porque ela botou no currículo que ela tinha feito 8 anos de balé clássico. Eu falei, sempre é um exemplo que eu cito. Meu, essa pessoa, ela tinha algo que realmente era super disciplinada. 8 anos ali, Sim, né? Fez deveria ser. o circuito inteiro. E também um outro estagiário que passou pela empresa, também sempre cito ele, que ele foi federado em vôlei em alguns clubes. Olha, Poxa, a disciplina e o entendimento claro. olha o que ele traz E a já, garra, né? né? Exatamente. Sabe ganhar, sabe perder, sabe respeitar Isso. o time, cobrar do time, ser cobrado. Então é um negócio que já É. vem, olha como vem uma história, né? Mesmo com um Exato. jovem de 19 anos entrando no mercado. Isso. E E- você deu um exemplo super rico, né? Porque que a gente fala também muito quando em especial num dos nossos programas, numa das soluções, a gente fala, todo mundo pode aprender com qualquer outra pessoa, né? Então, esse jovem de 19 anos que tem aí a bagagem com o esporte, seja que foi federado em outros clubes, ou a menina que treinou balé por tanto tempo, enfim, dançou no balé por tanto tempo, eles têm uma bagagem que muitas vezes uma pessoa de 60 anos não tem. Não tem a Essa menor ideia. experiência, essas pessoas podem não ter. Tem uma experiência de vida que ele não tem, né? Para pegar de novo 2 exemplos bem clássicos também, né? A gente falou do homem e da mulher, a gente fala do jovem e do mais velho, também são exemplos bem clássicos nesse sentido. Mas, a despeito de tudo isso, você tem outras tantas bagagens, né? Eu falei em algum momento sobre lugar de fala, que acho que é uma das falas que a gente tem da pluralidade, é que todo mundo tem lugar de fala. E o lugar da Silvia é diferente do lugar do Marcelo. Mas, claramente, nós dois que somos brancos não podemos, não vivemos a experiência de ser negro, né? Não nessa vida, para quem acredita que ainda tem isso. Então, assim, a gente vai... Olha, já Uma entrou na série. religião, já entra em tudo, né? Mas é uma mandala, a gente tem uma série de questões. Mas e você, poxa, eu vejo, quando eu te conheci, já vi, a gente logo cria uma conexão assim, porque é uma missão de vida para você. E aí você me apresentou a For All, o iPlural, que são soluções realmente que trazem felicidade para a empresa quando eu estou falando de diversidade, de identidade, e traz felicidade no trabalho para quem tiver essa pluralidade que a gente estava falando de proporcionar. Então, assim, para a gente se encerrar aqui, fala um pouco da For All, que agora eu falei, poxa, é o forró, né, do Nordeste lá, é o For É All. isso aí. Fala da For All, do que vocês fazem e como pode ajudar aí as empresas dos próximos eventos aí, já faz também a propagandinha aí, que eu sei que Com vocês vão estar num certeza, evento legal. aí. Isso aí. Vamos estar, né? Porque eu espero você lá também para tomar um café com a gente. Enfim, a For All nasceu dessa expectativa minha e dos meus sócios de fazer algo diferente. A gente costuma se definir como gente que gosta de gente, então a gente tem sempre a expectativa de trazer soluções que realmente enderecem, né, questões relevantes para as pessoas, de uma maneira em geral. E sim, queremos mudar esse mundo em que vivemos a partir disso, a partir das pessoas e da contribuição que elas podem trazer para os seus ambientes, cada uma diferente da outra, e o conceito de pluralidade se amarra nisso tudo. O iPlural é hoje a nossa principal ferramenta de conexão. A gente tem, e a gente vai estar na semana que vem participando e patrocinando o Gup Conecta, que é um evento de RH Legal. online para mais de 20 mil pessoas, um espaço com um espaço único nosso em que a gente vai oferecer o iPlural para quem estiver lá,
para que possa estabelecer conexões. O que é o iPlura? O iPlura hoje é a nossa ferramenta de micromentoria a partir da diversidade. Então, a gente se conecta dentro do aplicativo a pessoas que são diferentes da gente e que vão, com o seu conhecimento, nos mostrar que eu posso saber algo diferente, posso buscar conhecimento em fontes que eu não imaginava, pessoas que eu não conhecia e que eu talvez não referenciasse, não buscasse como uma referência. E da mesma maneira, eu também posso mentorar alguém, posso dar respostas e apoiar o desenvolvimento de uma pessoa que eu não conheço. Então, isso essa conexão que o iPlural permite entre diferentes, entre diversidades, é o que vai estimular o conceito da pluralidade dentro de um grupo, porque através dessa conexão eu vou realmente perceber que uma pessoa diferente de mim agrega, sem dúvida, para mim. Eu vou ver, e eu não vou saber quem é essa pessoa, porque o iPlural preza pelo anonimato. Então, eu posso me conectar com o Marcelo, porque, afinal, nós temos temos diferenças, e o algoritmo do aplicativo vai ver essa diferença. Eu só vou saber que tem diferença, mas o que eu vou ver de você é a essência de como você pode contribuir para o meu desenvolvimento, ou seja, é a tua resposta, é a tua vontade de me ajudar, né, com aquela questão que eu preciso saber. Então, essa troca valiosa é o que vai nos fazer conectar nesse ambiente. E, de novo, o iPlural é um estímulo ao conhecimento, à troca de conhecimento, à troca de experiências, que a gente, sem dúvida, acredita que são o melhor caminho, né? Essas trocas são o melhor caminho para a gente alcançar o respeito entre as pessoas. E para quem quer estudar, a gente também vai estar falando um pouquinho lá da nossa academia, porque tem um espaço, a gente começou com a academia, já tem mais de 3 meses que a gente lançou, então a Academia de Pluralidade é um espaço onde a gente fala sobre o tema, disponibiliza conteúdo, que é a base, a educação é a base, né, da gente se educar e buscar conhecimento sobre o tema para poder evoluir com ele. Então, essa é a dinâmica que a gente oferece, esses são os 2 principais produtos que a gente vai estar divulgando, então, na semana que vem também, lá no Gup Conecta. Então, fica aqui o convite, eu vou depois deixar com você também o endereço, você coloca aí o link, que daí a gente faz esse comercial, e eu espero você e todo mundo que estiver assistindo a gente lá para tomar um café virtual com a gente no stand da For All. É legal que cria essa conexão, mesmo que a pessoa, poxa, não vou poder participar naquele dia e tal, você vai conseguir ter contato com a pessoa, poxa, eu vou conseguir receber um conteúdo de valor da For All aí pelos próximos dias, muito legal. E você, assim, encerrando, assim, poxa, o iPlural é um tema que ele viabiliza tecnologicamente um tema que eu falei ontem, inclusive, falo todos os dias, que é da gentileza e da colaboração de um ajudar o outro. Então, poxa, quando eu preciso daquela ajudinha de 5 minutos, pô, como é que eu faço isso? Não sei fazer. Às vezes eu vou perder um dia, uma semana quebrando a cabeça num trabalho, e se eu coloco lá, eu já consigo alguém que tem esse conhecimento, e a gente faz a troca ali e mata um problema, às vezes de uma semana, de um dia, eu resolvo em 5, 10 minutos. Isso aí. Falando de felicidade no trabalho, quem recebe fica muito feliz, e quem também exerce uma expertise ajudando alguém, parei o meu trabalho que eu estava ocupado, mas exerci uma expertise minha e colaborei com alguém, me faz mais feliz no trabalho, até o meu trabalho vai sair melhor. Com certeza, te faz crescer. Agradeço, desculpa aí o tempo curto aqui, a gente procura fazer aqui perto de 30, 40 minutos, mas aí temos muito mais tempo a semana que vem aí no Gup Conecta, e conecte-se aí a Silvia Terra, vou deixar os links aqui da For All e da Silvia também, para que vocês tenham sempre agora a pluralidade, sempre vai ser aquela palavra e aquele conceito que vai estar aí no ouvido de todo mundo. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, sucesso aí para você, que sejamos todos muito felizes. Vamos ser. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.